misericórdia é o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos a vossos pés, que alivia o peso da cruz. Rogai por todos nós, vossos filhos, desses irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, cuida de nós. Vai, graça. Então, boa noite a todos, eu me chamo Graziela. Vou pedir para que todos nós, então, nesse momento, que eu sei que tem algumas pessoas que chegam do trabalho, estão com a cabeça agitada, né? Que a gente consiga desligar esse momento para receber toda essa espiritualidade que já está trabalhando aqui conosco, que não é só no momento do passe que isso acontece. Então, desliga os celulares, deixa o modo silencioso, recebam tudo que vocês vieram buscar aqui dentro. Isso é o principal, não é simplesmente vir aqui, receber o passe e ir embora. É a troca de energias que a gente vai ter aqui dentro, tá? Só completando o recado que o Cláudio deu do brechó, o nosso brechó vai ser dia 10 de dezembro. Então, quem tiver alguma doação, que nos traga antes dessa data, para a gente conseguir organizar tudo para o brechó, tá? Tanto roupas, calçados, crianças, adultos e os brinquedos, como o Milton falou também. O assunto que a gente vai conversar hoje é sobre relações familiares. Pois então, eu fiz a mesma cara que alguns aqui agora. Que, né, o porquê de muitas coisas acontecerem nas nossas famílias, né? Cada um tem uma família aqui, uma família diferente, né? Pai, mãe, não importa o tipo de família que for, mas eu tenho certeza que cada uma tem o seu probleminha para enfrentar, para resolver. Então, o porquê de tudo isso? Tem algumas palavras que eu vou dizer agora, que durante a nossa fala aqui, a gente vai poder trocar. Quem quiser, né, comentar, perguntar, fica bem à vontade. A primeira é sobre o egoísmo, ressignificação, perdão, laços de amor e evolução espiritual. Então, a minha fala vai ser voltada nessas palavras, tá? Que é o principal, assim, de tudo isso, da relação da família, que até iniciando a fala, no Livro dos Espíritos, no capítulo, na pergunta 775, eles falam sobre a família, a base fundamental, sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, o mais importante de tudo é a família, é essa base para a gente estar confortável e seguro para tudo que a gente tem que enfrentar na nossa vida. Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida de sua importância, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. A doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e nos revelou a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso,
somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano espiritual, nas mais diferentes situações, para a aquisição do conhecimento e da elevação moral. Impossível progredir sem reencarnar, e a alma reencarnada vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e da sua finalidade. Então, nada na vida da gente é por acaso. Quando a gente vem para esse mundo espiritual, mundo carnal, a gente precisa do óvulo do espermatozoide, né, para ser fecundado. E esse espírito que já existe há muito tempo, ele é aceito por essa família, tanto de coração ou de fato assim uma gravidez da mãe. Então ele é aceito por essa família para vir. Então ele veio desse mundo espiritual para o mundo material. Então desde então esse bebê que está lá sendo concebido, que está vindo, ele tem que agradecer e ter gratidão imensa por esse pai, por essa mãe do coração, por esse pai do coração, por terem concedido essa liberdade dele vir para esse mundo. Porque há muitos espíritos na fila de espera. Então tem muito mais espíritos esperando do que bebês nascendo. Então, cada vez que a gente for pensar nisso, a gente tem que pensar já que nós somos vitoriosos por estarmos aqui, porque alguém nos aceitou estarmos hoje onde a gente está. Ensina-nos os benfeitores espirituais na questão 913 do Livro dos Espíritos que o egoísmo é o vício mais radical que deriva todo mal. Dizem eles: estudais todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é impatível com justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Porque é mais fácil a gente sempre apontar o erro do outro na família, né? É mais fácil a gente condenar, dizer que as outras pessoas estão erradas, do que botar um espelho e olhar para a gente e verificar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente precisa se melhorar e o que eu preciso fazer para que a minha família melhore. Então é isso que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro. Sei que não é fácil, a gente não é perfeito, a gente está no mundo para a gente, nesse mundo agora, né, para a gente evoluir espiritualmente, para a gente melhorar como pessoa, mas que a gente se faça essa pergunta, em vez de eu apontar por que eu não dou a mão e tento ajudar isso a resolver. Então o egoísmo é a pior coisa que existe dentro da família. Então a gente tem que trocar ele por amor, por caridade, por compaixão, para que a nossa família tenha uma base segura e que no momento que isso acontecer, nada de mal vai acontecer dentro da família da gente. Deus, o Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição deste vício. Na busca da evolução, é indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. E para que esse retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir o corpo físico, conforme eu falei antes para vocês. E esse pai, essa mãe que vai nos deixar voltar para esse mundo que é o palco da vida. Portanto, já chegamos ao mundo físico, devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade do regresso, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente laços entre espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação desse corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no desenvolvimento intelectual e moral,
para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentes espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas também pode acontecer que os espíritos sejam totalmente estranhos uns para os outros, separados por antipatias antigas, que se traduzem por seu antagonismo na Terra e a fim de lhes servirem de prova. Por que a gente tem famílias, né, que são 3, 4, 5 irmãos e não se dão? Daí eu tenho uma amiga que para mim ela é muito melhor do que um irmão de sangue, porque às vezes aquela pessoa está dentro da nossa família justamente para a gente ter essa evolução espiritual. Ninguém chega próximo de nós por acaso no mundo. A gente, quando vai reencarnar, a gente já escolhe. A gente tem autorização, a gente pede para que família a gente vai querer entrar, que a gente vai querer passar. E essas pessoas que estão perto de nós, alguns são pessoas que a gente teve uma ligação, né, hoje encarnados, que nós tivemos uma ligação muito forte na vida anterior. E esse amor foi tão grande que Deus nos permitiu que a gente tivesse mais um momento com eles. Claro que a gente não vai lembrar disso. E como tem pessoas assim que vieram para a gente aprender, para a gente ter essa evolução. Cara, eu não suporto aquela pessoa. Tu vai voltar mais umas 10 vezes com essa pessoa. Então a gente tem que tentar resolver aqui. É isso que a gente sempre fala. É difícil? Claro que é, porque a gente é imperfeito. Mas a gente tem que tentar resolver, tentar conversar, tentar se melhorar. E não apontar só para os outros, que a gente também consiga olhar para dentro da gente e ver o que a gente está errando. Conclui que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Não existe acaso na criação. A benfeitora Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, esclarece: esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso e a todos que se encontram submetidos. Família é uma instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro do passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com tudo à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita, através da adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado, ligado a nós por amor ou por tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é o maior ato grandioso de amor. Comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas. E Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos os educadores. Não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta, através da convivência que poderá ser de carinho, alegrias com os nossos afetos ou de conquistas futuras com os nossos desafetos. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e respeitação.
exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Quando ele fala aqui da questão compulsória, às vezes tu não quer passar por aquilo de novo, mas tu vai. Então, como eu estava falando antes pra gente, né? Tem coisas que a gente precisa resolver, e se a gente está hoje aqui nessa vida, não vamos deixar para a próxima. Vamos tentar resolver de alguma forma agora, né? Conversando com a nossa família, resolvendo, sentando com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o filho, com quem for, e resolver o que a gente precisa resolver hoje. Atualmente, com uma estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Então, antigamente a gente foi criado, né? Quem é mais velho, eu digo mais velho de idade, tipo aquela família formal, o pai, a mãe dona de casa, com seus filhos lá. Hoje em dia a família não é mais só assim. Nós temos vários tipos de famílias. Então, que a gente saiba respeitar. A gente não está aqui para condenar ninguém. A gente não é melhor que ninguém. A gente é um ser, como qualquer outro, que está aqui para evoluir. No momento que a gente desencarnar, só vai levar daquilo que a gente fez de bem, o que a gente aprendeu e o que a gente ajudou. O meu sapato novo não vai, a minha bolsa cara não vai, nada vai. A casa que eu estou brigando da família porque eu quero que fique para mim, não para os meus irmãos, não vai com ninguém. Então são coisas que precisam ser pensadas e que a gente tem que trabalhar essa evolução, esse entendimento. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo, buscando ajuda, se é aqui na casa espírita, se é aqui em outra religião. O que importa é que a gente coloque Deus dentro da nossa família, que a gente tenha um momento que seja feito o evangelho no lar, que se vocês sentem, conversem entre vocês, deixem Deus Pai entrar no lar de vocês, que com certeza vai começar a mudar aos poucos tudo isso que a gente vem vivendo. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição, o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e pela revolta. Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento de sua realidade espiritual, que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. Portanto, não existem vítimas na criação divina. Eu não sou vítima de nada. Eu escolhi passar por isso. A gente está aqui, tudo que a gente está vivendo são escolhas para a gente evoluir de alguma forma. Então, tudo vai depender de que forma tu vai encarar isso tudo que tu está passando. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais, em trabalho de aprendizado e evolução. Existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, a gente pode ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama, projeção social, mas se no lar estiver devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência do mundo, pois estaremos falhando com os nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso das nossas relações familiares.
Quando vem um tema para a gente conversar, assim, para falar nas palestras, normalmente é porque é para ti, né? A gente não escolhe, quando o Jimmy deu o tema, nós estávamos ali, cara, escolher esse. E te faz pensar muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. E porque eu gosto do que eu faço, só que eu tenho uma filha, só eu e ela. E ela tem 11 anos. Às vezes ela diz: mãe, eu queria que tu tivesse três mães, para uma trabalhar, outra cuidar da casa, outra cuidar de mim. Porque é difícil. E daí tu fica, quando a gente lê e quando a gente estuda, a gente fica pensando, cara, o que eu estou fazendo? Porque é o mais importante, a nossa família, né? O tempo que tu tem para eles. A Grazi é uma baita profissional, ela é isso, ela é aquilo, e dentro de casa, quem eu sou? E te faz pensar muita coisa, sabe? Tipo, de como eu ajo com a minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs, se eu estou fazendo certo. Então, esse pinguinho, sabe? Esse pontinho de interrogação que ele fica batendo na cabeça da gente para fazer a gente pensar. O que a gente está fazendo hoje com a nossa família? O que é o mais importante? Não adianta a gente estar super bem lá fora, como o texto fala, e se dentro de casa a gente está infeliz. Então, se a gente está tão bem em casa, isso acaba refletindo fora também no nosso trabalho. Daqui a pouco a gente chega do trabalho cansado, chega em casa e daí já desconta com a família, que não tem nada a ver com o que aconteceu com o teu trabalho, mas é que são as pessoas que estão mais próximas de ti. Às vezes eu chego em casa, assim, quando eu chego meio estressada, ela diz: meu Deus, mas aconteceu alguma coisa hoje, aconteceu, eu não quero falar, eu tenho que deixar a mãe. Porque senão eu acabo, né, é a pessoa mais perto que tem, mas o quanto a gente precisa se corrigir para não agir dessa forma. A família é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogros, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá consequências trágicas deste fracasso. Abalada na sua estrutura, mergulhará no caos. Em Jesus no Lar, capítulo 1, através de Chico Xavier, relembra o que Jesus nos orientou. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do homem começa sob as telhas a quem nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de dia a dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante? Então é fácil a gente julgar, né? Porque aquele lá faz isso, aquele lá faz aquilo, aquele país tem guerra com outro, e o que eu estou fazendo? Quem sou eu para julgar? E no momento que a gente tiver esse amor, essa gratidão, esse perdão no coração, a energia ela vai mudando. Então, cuidem para vocês verem quando vocês chegarem em algum ambiente que está carregado, que as pessoas são mal-humoradas, são mal-educadas, tu já sai de lá ruim, né? Tu já sai pesado com aquela energia. E às vezes dentro de casa isso acontece. Então, tu tenta mudar essa energia, né? Ou tu chega, as pessoas estão assim, tu chega rindo, chega brincando, chega se divertindo, daqui a pouco tu vai ver o sorriso de outro, o sorriso de um, e a energia vai mudar. A gente vai fazer isso. Se todo mundo fizer um pouquinho, isso vai mudar o mundo, né? A gente não precisa esperar pelo outro se a gente fizer a nossa parte. Cada um fazer um pouquinho da sua parte. Tenho certeza que a gente consegue transformar muita coisa. A família é a estrutura da sociedade, é exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia. É a instituição divina e de sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração.
Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade, amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos preservar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. É importante lembrar que não importa qual a nossa estrutura familiar, a solução é sempre e sempre será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Assim seja. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma contribuição também, a gente pode brincar. Se eu não souber responder para essas coisas universitárias.